A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmos 13. Salmos 13 diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez você tenha despertado nesse dia e tenha feito esse questionamento ao Senhor. Talvez você esteja com a sensação de que o Senhor esqueceu de você e que as suas orações não estão subindo diante do Senhor. Mas o Senhor aqui manda dizer que ele sempre ouve as nossas orações. Ele conhece tudo o que vai no coração do homem e da mulher. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 22, Daniel, sendo instrumento de Deus para o rei Nabucodonosor, disse que ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Deus trouxe para Daniel o sonho que Nabucodonosor havia tido e também a interpretação. Essa passagem de Daniel mostra de maneira muito contundente, de maneira muito clara, de maneira muito visível, que não há nada em oculto para o Senhor. O teu sofrimento também não passa longe de Deus. Deus, ele tem o tempo para trazer a solução e a resposta para cada dificuldade que passamos. Paulo, falando sobre as dificuldades, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que o Espírito sabe da aflição que vai no coração do homem e que o Espírito intercede por nós, muitas vezes com gemidos inexprimíveis. A lágrima que você derrama enquanto ora, a pergunta que você faz a Deus, o questionamento: até quando o Senhor não me o responderá? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não esqueceu. Ele prova aqueles a quem ele ama e nos ensina como perceber coisas que nós não perceberíamos se não passássemos por certas dificuldades e provações. O Senhor muitas vezes realiza algo em nossa vida que, enquanto está sendo feito, nós não entendemos. Mas depois que passamos, olhando em retrospecto, nós entenderemos. Jó não entendeu a razão pela qual estava passando pela provação, mas depois ele disse que ele conhecia o Senhor de ouvir, mas que depois da provação os olhos dele podiam ver o Senhor. O que Jó estava dizendo quando disse isso é que, embora ele conhecesse a Deus, fizesse sacrifícios para Deus, pela sua família, pelos seus filhos, ele não conhecia mais a Deus na sua intimidade. Mas depois que ele passou pela aprovação, a intimidade que ele ganhou com Deus, a revelação da grandeza e da soberania de Deus, fez com que ele estivesse mais perto de Deus. Então, enquanto você ora, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Lembre que o Senhor não esqueceu. Para tudo o propósito que ocorre debaixo do céu, existe um tempo determinado. É apenas um tempo em que o Senhor pode não estar falando, mas ele sabe o que está fazendo.
Então, agradeça ao Senhor dizendo: obrigado, obrigada, Senhor, em razão desse tempo de silêncio e que os meus olhos se abram para que eu entenda, para que eu veja o que, qual é a obra que o Senhor está realizando na minha vida. Então o salmista fala: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi estava passando por essa situação de dificuldades, mas todos sabemos, pela leitura dos livros da Bíblia, que nos devido tempo o rei Davi foi honrado e recebeu todas as vitórias que o Senhor havia reservado para a vida dele. Mas mesmo sendo Davi aquele a quem o Senhor achou como o seu amado, ele também passou por essa crise de pensar que o Senhor havia se esquecido dele. Então ele pergunta aqui: vai ser para sempre? Até quando, né? E nós temos a resposta: não foi para sempre. Foi apenas por um momento, porque Davi recebeu todas as vitórias e assim também você receberá todas as vitórias. Isso é só um tempo. Isso vai passar. E o Senhor honrará as suas orações, assim como honrou também a do rei Davi. Aí ele fala: até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa é a sensação que nós carregamos quando o Senhor silencia. Parece que ele escondeu o rosto dele diante de nós. Mas como nós dissemos, ele está bem ao nosso lado vendo exatamente tudo que está ocorrendo com a nossa vida. É como aquela história das pegadas na areia, que eu vi a minha vida e o Senhor ao meu lado caminhando pela areia da praia e vi que nos momentos mais difíceis da minha vida encontrei apenas 2 pegadas sobre a areia. Então perguntei ao Senhor: por que me abandonaste? E o Senhor me respondeu: eu não te abandonei, mas foram nos momentos mais difíceis em que eu te carreguei. Então essa história revela exatamente o que o Senhor faz conosco. Quando parece que Ele está em silêncio, quando parece que Ele se escondeu de nós, Ele está conosco, nos carregando no colo para nos fazer chegar até onde Ele reservou o lugar dele de vitória para nós. No versículo 2 fala assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Não fique preso com os teus próprios pensamentos, consultando. Eu vou fazer assim, será que vai ser assim? Porque nesse momento em que Davi sentiu que Deus havia esquecido dele e que Deus havia se escondido dele, ele ficou preso nos pensamentos dele. Já que Deus se esqueceu e se escondeu de mim, então, se acontecer assim, eu vou fazer assado. Eu vou dar um jeito de resolver isso. E ele ficou preso com a sua alma, com os seus pensamentos, carregando tristeza todos os dias, porque estava em uma situação de aflição e ficava pensando: se acontecer assim, eu vou fazer assim. Se acontecer assado, eu vou fazer assado. Como que eu vou fazer? Ao invés de ficar assim como Davi ficou, guarde essa palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará a provisão do Senhor no tempo certo para colocar um sorriso no seu rosto e mostrar que Ele sempre esteve com você.
Na parte final do versículo 2 diz assim: Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E a resposta é: até o tempo que o Senhor trabalhar na sua vida e completar a obra dele sobre a sua vida. Quando os nossos inimigos se levantam e prevalecem contra nós, eles estão sendo usados por Deus para o nosso aperfeiçoamento. Os inimigos de Deus, os nossos inimigos, na verdade, não são nossos inimigos. Eles são funcionários de Deus. Eles são empregados de Deus. Deus, quando quer nos ensinar alguma coisa e quer nos dar força, Ele permite que os funcionários, os empregados da terra, possam nos incomodar, para que a gente se mexa, para que a gente tome uma direção para a qual Deus nos quer enviar. Quando você está em um trabalho ou em uma terra e de repente você começa a ser perseguido, Deus está dizendo para você que o seu tempo nesse lugar já cessou. E muitas vezes nós queremos permanecer no mesmo lugar. Então Deus permite que os seus funcionários, que os seus empregados comecem a nos perseguir. E a visão que nós temos é a de que os nossos inimigos estão prevalecendo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que os empregados de Deus estão nos cutucando para que nós venhamos a tomar o direcionamento que Deus tem reservado para nós. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel. E isso fez com que ele fosse para a caverna, porque ele não estava entendendo aquela perseguição. Mas logo o Senhor disse para ele que saísse da caverna e que caminhasse para cumprir o propósito de ungir reis e depois Eliseu para ser o seu sucessor, porque o tempo de Elias já estava cumprido quando ele realizou a obra de ter matado os 400 profetas de Baal. Ele não entendeu, mas o Senhor permitiu a perseguição apenas por um momento, para que ele caminhasse para a direção do Senhor. Versículo 3: Atenta em mim. Davi aqui diz: preste atenção em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. A situação de Davi era tão desesperadora que ele chegava até a pensar: nessa situação, só me resta a morte, eu vou morrer. Então, para que eu não morra, o Senhor é a minha esperança. Então ele pede para Deus: alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele pede para Deus. Quando Davi faz essa prece, quando ele faz essa oração, no versículo 3, dizendo para Deus atentar para ele, para ouvi-lo, e quando ele pede: alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, isso revela que Davi, apesar de ter a impressão, a sensação de que Deus havia se esquecido dele, de que Deus havia escondido o seu rosto dele, lá no fundo do coração, dentro dele, ele tem a certeza de que o Senhor está contemplando o que ele está passando. E é por isso que ele fala: embora eu esteja com essa impressão,
atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ele pede para que Deus se volte para ele e o ouça, porque ele sabe que o Senhor na realidade vê todas as coisas. E ele pede alumia, que também significa ilumina, os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele pede para que ele veja novamente a resposta de Deus, a esperança do Senhor. No versículo 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. A preocupação aqui de Davi é que ele não fosse confundido em ver os seus inimigos dizendo, eu prevaleci contra ele. Era que ele não fosse confundido vendo os seus adversários levantando as mãos e dizendo que bom que Davi vacilou e caiu. O seu inimigo é apenas um empregado de Deus. O seu inimigo é apenas um funcionário de Deus. Quando o rei Saul perseguiu Davi, depois que ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, o que Deus estava fazendo era adestrando Davi, para que Davi logo em seguida pudesse ser o rei de Israel. Todas as vezes em que o Senhor permitiu que os inimigos de Davi prevalecessem contra ele, foi para provar Davi. Em uma ocasião, depois de Davi ter cometido o pecado, o Senhor enviou o profeta para que Davi escolhesse um castigo que deveria ser aplicado pelo pecado que ele cometera. E Davi escolheu que o povo padecesse de uma enfermidade. Uma das opções que Deus deu para Davi era que ele caísse nas mãos dos seus inimigos. E Davi pediu a Deus que eu não caia nas mãos dos meus inimigos, mas que o Senhor permita que uma doença venha sobre o povo. Olhando essa passagem na palavra, nós podemos pensar que Davi, na verdade, se preocupou consigo mesmo. O povo acabou sofrendo as consequências do pecado que ele cometeu. Porque ele era o rei de Israel e, tendo cometido o pecado como rei de Israel, algum castigo era necessário que fosse aplicado, e Deus deu para Davi a oportunidade de fazer a escolha. Quem sabe Deus se afasta em algum momento porque alguma coisa precisa ser lapidada na sua vida. Quem sabe Deus permite uma doença no lugar de permitir que um inimigo terreno venha sobre você. Mas se pararmos para pensar bem, uma doença não deixa de ser um inimigo nosso. Porém, um inimigo que não vem em carne e osso, mas é um inimigo que também fala. Quando nós estamos num leito de enfermidade, aquela doença está falando conosco, está dizendo para nós: essa doença veio para te fazer entender isso e aquilo. E são coisas que o ser humano só consegue entender quando está naquele leito.
Por isso, o Senhor sabe qual o motivo pelo qual Ele silencia em um tempo em nossa vida. E Ele também sabe por que se esconde. Na verdade, Ele nunca se esconde. Porque parece para nós que Ele se escondeu de nós. Versículo 5: Mas eu confio na tua benignidade. Davi fala aqui, mais uma vez, nessa frase do versículo 5, ele revela que ele, apesar de estar passando por essa situação, por essa sensação de que Deus se escondeu dele, ele diz: Eu confio na tua benignidade. A benignidade é um atributo de Deus, em que Deus tem a qualidade de ser sempre bom, de sempre... Deus, ele sempre tem vontade de fazer o melhor para nós. A benignidade é essa disposição, essa predisposição de Deus para sempre querer realizar o melhor para nós. A benignidade é isso. Mas a benignidade não anula a justiça de Deus. Quando Deus agiu com benignidade e Ele sabe que nós erramos, falhamos, Ele também é justo para aplicar a sua justiça. Mas a benignidade é a qualidade em que Deus está sempre predisposto. A primeira vontade de Deus, quando olha para nós, é: eu quero abençoar. Então, Davi fala: eu confio na tua benignidade. Eu sei que a predisposição do Senhor é de me abençoar e de me responder para o meu bem. E ele fala: eu confio na tua benignidade. Depois ele continua: na tua salvação, meu coração se alegrará. Aqui, Davi age como um profeta. Ele declara sobre ele mesmo: apesar de eu estar nessa condição, com a impressão de que Deus não está comigo, de que ele se escondeu, apesar disso, eu confio na salvação do meu Deus. E eu sei que na salvação do meu Deus, o meu coração ainda vai se alegrar. Ele percebe que logo, logo, o meu coração vai estar feliz, alegre, porque eu sei, eu confio na benignidade do Senhor. Quando Davi fala: eu confio na tua benignidade, ele sabe que ele estava caminhando na direção do Senhor. Ele estava na direção e na vontade do Senhor. Então ele fala naquele momento: eu confio na tua benignidade, que o Senhor está vendo tudo que eu estou realizando e que eu tenho me mantido fiel, e que o Senhor, no tempo certo, vai aplicar o seu bem em relação a mim. E por último, ele termina esse salmo. Veja que ele começa o salmo perguntando, questionando: até quando o Senhor se esquecerá de mim? E ele chega até a exagerar: será para sempre? E depois ele pergunta: até quando esconderás o teu rosto sobre mim? Mas aqui, no versículo 5, ele começa honrando ao Senhor pela sua benignidade. Ele fala a respeito da confiança que ele tem na salvação do Senhor e que o coração dele vai se alegrar. E ele termina no 6 dizendo: eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Em outras palavras, Davi consegue fazer um apanhado geral da sua vida, e embora ele esteja sentindo que naquele momento ele está sozinho e sem Deus, ele consegue, fazendo um retrospecto do passado, de tudo que ele já recebeu até aquele momento,
de tudo que ele já viveu e de todos os milagres e bênçãos de Deus sobre a vida dele, ele consegue dizer: Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Apesar de eu estar passando por essa situação, eu tenho recebido o pão, a água, o vestuário. Eu estou aqui com a sensação de que ele se esqueceu de mim. Eu estou aqui com a impressão de que ele escondeu o rosto dele de mim. Mas a realidade é que eu estou guardado. A realidade é que, apesar da minha tristeza, porque as coisas não estão como eu esperava, apesar de tudo, eu tenho recebido do Senhor, dia após dia, a parte que eu necessito. Eu tenho recebido, inclusive, a fé, ela ainda está em mim, eu ainda consigo lembrar e confiar na benignidade do Senhor, eu ainda consigo confiar na salvação do Senhor, eu ainda consigo dizer que o meu coração se alegrará porque eu sei que o Senhor está comigo e que Ele ainda realizará aquilo que eu tenho buscado. Então, independente daquilo que nós passamos em nossa caminhada nessa terra, diante das adversidades da vida, quando parecer que o Senhor esqueceu de você, quando parecer que esse afastamento de Deus se alonga no tempo a ponto de você dizer assim: será que vai ser para sempre que o Senhor não me responderá? Ainda que você tenha a impressão de que o Senhor escondeu o rosto dele de diante de você, seja como o rei Davi neste Salmos 13, que conserva no coração, que conserva a fé, que ainda pede para Deus: atenta em mim e ouve-me, que pede para Deus: ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, que confia que o Senhor está sempre predisposto a honrar a sua vida. Então, nunca tome esse momento em que você tem a impressão de que Deus se afastou para andar e pisar no caminho do pecado ou no caminho do erro, pensando: vou tomar a providência com a minha mão. Nunca faça isso. Faça como Davi, continue caminhando na retidão, porque esse túnel escuro vai passar. E você vai poder dizer, como Davi disse: na tua salvação o meu coração se alegrará. Você pode dizer: o túnel vai passar e quando a luz brilhar, eu erguerei as minhas mãos e honrarei ao meu Senhor, porque Ele é o Rei que governa a minha vida. Complete todos os dias, enquanto a prova está com você, a oração conforme o versículo 6 desse salmo. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. A provação me tem feito muito bem. A doença, que é passageira, me tem feito muito bem, porque me tem chamado a atenção para o caminho novo, para um relacionamento de mais intimidade, assim como Jó, quando passou por aquele sofrimento, chegou a um relacionamento de mais intimidade, a ponto dele ter dito: eu ouvia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a meditação do Salmos 13. Deus abençoe a sua vida. Curta, comente, compartilhe. E se você deseja que
nós façamos algum comentário de mais algum texto a respeito da palavra, deixe nos comentários. Transborde com esse salmo, compartilhando com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de esperança e fortalecimento na fé. Deus abençoe, amém e amém.